Feche os olhos por um instante. Agora imagine que o mundo que você conhece não termina onde sua visão alcança. Imagine que existe uma camada invisível sobre tudo, tão próxima que basta um passo em falso para atravessá-la. A maioria das pessoas nunca percebe essa fronteira, mas algumas, infelizmente, percebem. O que para muitos seria um presente divino, para outros se transforma em uma condenação silenciosa, porque ver além não significa ter controle. E ouvir o que não deveria ser ouvido cobra um preço alto demais. Hoje, você não vai ouvir apenas uma história sobre fantasmas. Hoje você vai entrar no território da mediunidade, o dom de enxergar, sentir e escutar aquilo que insiste em permanecer oculto. Um dom que, quando desperta sem aviso, pode arrastar alguém para um caminho sem volta. Acreditar na vida após a morte é comum. Conviver com ela, não é. Quem nasce com esse dom vive em constante alerta. Dorme pouco, confia em quase ninguém, caminha entre pessoas comuns, enquanto carrega um mundo inteiro escondido, dentro da própria mente. E é exatamente nesse limite frágil entre razão e desespero que começa o relato de hoje. Se você sente que essas histórias te puxam para dentro, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a continuar chegando até você e te mantém protegido nessa jornada pelo desconhecido. A história de hoje é sobre Ana Lúcia. Hoje, uma mulher de pouco mais de 40 anos, vivendo em uma cidade pequena do interior de São Paulo. Mas o terror não começou na vida adulta. Começou cedo. Cedo demais. Ela tinha apenas 8 anos quando tudo mudou. Uma queda simples, uma escada. Um impacto forte na cabeça. Hospital, luzes brancas, silêncio. Mas quando Ana Lúcia acordou, ela não estava sozinha. Havia pessoas ao redor da cama. Pessoas que ninguém mais parecia notar. Elas observavam, sussurravam, chamavam pelo nome dela. No início, Ana acreditou que estava sonhando. Depois, pensou que estivesse enlouquecendo. Mas os dias passaram e as vozes continuaram. As figuras apareciam na escola, em casa, na rua, sempre presentes, sempre próximas. Próximas. Ela via o que ninguém via, ouvia o que ninguém ouvia. E aos poucos, entendeu a verdade mais assustadora de todas. Aquelas pessoas estavam mortas. Com o tempo, os amigos invisíveis começaram a contar coisas que Ana jamais poderia saber. Segredos de família, histórias esquecidas, detalhes que só alguém que já viveu poderia conhecer. Não havia como negar. O dom crescia. E com ele, o medo. Ela passou a enxergar auras, sentir presenças antes mesmo de vê-las, perceber quando algo ou alguém estava errado. A casa nunca ficava em silêncio. E a noite era o pior momento de todos. A família, profundamente religiosa, tentou de tudo. Médicos, psicólogos, orações, padres, promessas. Nada funcionava. Porque o problema não estava na mente de Ana Lúcia. Estava naquilo que a acompanhava. Ela era médium. E isso não podia mais ser desligado. Mas o que ninguém contou a ela é que nem toda presença quer ajuda. Algumas querem atenção, outras querem passagem, e uma estava apenas esperando o momento certo para se aproximar. Se você já sentiu um arrepio do nada, se já teve a sensação de estar sendo observado sem motivo algum, comenta aqui embaixo agora. Eu leio todos os relatos. Talvez o seu não seja apenas coincidência. Respire fundo. Porque no próximo capítulo, Ana Lúcia será levada a um lugar onde a fronteira entre vivos e mortos praticamente não existe. Um território proibido, onde algo não queria apenas ser visto, queria levar algo com ele. E quando esse espírito finalmente se revela, Ana vai entender que alguns dons não são bênçãos, são avisos. A mediunidade de Ana Lúcia nunca foi um presente. Era um peso que ela carregava todos os dias, mesmo quando fingia estar bem. Ela via acidentes antes de acontecerem. Sentia a dor dos outros atravessar o próprio corpo. E os mortos, na maioria das vezes, não queriam assustar, queriam ajuda. Mas algo mudou. Os sussurros que antes pediam começaram a chamar. Não era um pedido, era um chamado insistente, obsessivo, que vibrava dentro dela como um ímã, puxando sua alma para um único ponto da cidade.
O cemitério velho, localizado nos arredores, esquecido pelo tempo, evitado por todos. Ana tentava passar longe, mudar o caminho, ignorar a sensação. Mas quanto mais resistia, mais forte o chamado ficava. Era como se algo invisível estivesse amarrando sua essência àquele lugar. Até que, numa tarde comum, isso deixou de ser apenas uma sensação. Ela caminhava distraída quando uma dor aguda atravessou sua nuca, como se dedos invisíveis cravassem garras ali. O ar ficou pesado. O coração acelerou. Quando percebeu, estava parada bem em frente ao portão do cemitério. As grades enferrujadas rangiam levemente com o vento. Os túmulos, antigos e abandonados, pareciam afundar na terra. Mas o que mais assustava não era o visual. Era a energia, densa, elétrica, viva. Então, ela viu. Não era um vulto, não era uma sombra. Era uma mulher, parada na entrada principal, imóvel, olhando diretamente para Ana Lúcia. Seu corpo era pálido, quase translúcido, como se não pertencesse totalmente àquele plano. Vestia um vestido longo e antigo, escuro de outra época. E no rosto, um sorriso vazio, não alegre, convidativo demais. A imagem era tão nítida que parecia mais real do que qualquer pessoa viva ao redor. Um calafrio percorreu a espinha de Ana Lúcia. Ela soube na mesma hora. Aquele espírito não era como os outros. Não carregava dor, nem tristeza. O que emanava dela era algo diferente. Uma fome silenciosa, profunda, impossível de saciar. E essa fome a escolheu. Sem perceber, Ana começou a andar. Passo após passo, como se estivesse em transe. Transe. As vozes em sua mente gritavam para ela parar, para fugir, para não atravessar aquele portão. Mas a força que a puxava era maior, mais antiga, mais determinada. Ela entrou no cemitério. O ar lá dentro era gelado, pesado, impregnado pelo cheiro de terra molhada e flores apodrecidas. Entre os túmulos, dezenas de espíritos observavam. Mas nenhum se comparava à mulher que a chamara. Ela estava mais próxima agora, parada ao lado de uma lápide rachada, com um nome quase apagado pelo tempo. Então Ana ouviu. Não foi um pensamento, não foi uma voz interna. Foi um sussurro no ouvido tão próximo que arrepiou cada centímetro de sua pele. Você veio... Eu sabia que viria. A cada passo de Ana Lúcia, o sorriso da mulher se abria ainda mais. Mas não havia alegria ali. Apenas escuridão. Um vazio tão profundo que a jovem médium percebeu, tarde demais, que aquela entidade não queria ajuda. Ela queria algo muito pior. Se você sentiu esse peso enquanto ouvia essa parte da história, comenta aqui embaixo agora. Sua reação diz mais do que você imagina. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque o que vem a seguir muda tudo. Ana Lúcia parou diante da lápide rachada, sentindo o chão sob seus pés vibrar levemente, como se algo lá embaixo estivesse acordando. O nome gravado na pedra era quase ilegível, corroído pelo tempo, mas uma data chamou sua atenção, mais de 100 anos atrás. Aquela mulher estava ali há muito, muito tempo. O sorriso da entidade desapareceu de repente. No lugar dele surgiu um olhar profundo, vazio, antigo demais para ser humano. Ana tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. O ar ficou mais denso, difícil de respirar, como se o próprio cemitério estivesse fechando as mãos ao redor dela. Então, a verdade começou a se revelar. Imagens invadiram sua mente sem pedir permissão. Uma mulher viva, séculos atrás, acusada, isolada, enterrada às pressas naquele mesmo lugar. Não morta, mas esquecida. Esquecida pelo mundo, abandonada até pelos mortos. A dor, o ódio e a solidão haviam se fundido, transformando o espírito em algo que já não buscava paz. Ela buscava passagem. Você vê o que os outros não veem. Sussurrou a entidade, agora com a voz distorcida, ecoando por dentro da cabeça de Ana. Você sente, você pode me levar com você. O coração de Ana Lúcia disparou. Finalmente entendeu. Aquele espírito não queria ser ajudado. Queria usar o corpo dela como ponte, como porta, como abrigo. Uma pressão esmagadora tomou seu peito. As vozes dos outros espíritos começaram a gritar ao redor. Algumas implorando para que ela resistisse, outras apenas observando.
como se soubessem que aquele momento era inevitável. A mulher estendeu a mão, e quando seus dedos quase tocaram os de Ana, uma dor absurda atravessou sua alma. Ela caiu de joelhos. O mundo girava. Sua visão escureceu nas bordas. E por um segundo aterrador, Ana Lúcia sentiu algo tentando entrar. Não no corpo, mas na mente, nas memórias, naquilo que a tornava quem ela era. Com a pouca força que restava, ela gritou, não com a voz, mas com a alma. Pediu ajuda, não aos vivos, aos mortos que ainda guardavam algum resquício de luz. E algo respondeu. O vento cortou o cemitério com violência. As árvores rangiam. As velas próximas se apagaram. Uma mulher recuou, urrando de raiva, como se tivesse sido arrancada à força daquele plano. Ana Lúcia sentiu o laço se romper de forma brutal, como um fio esticado até o limite. Quando tudo silenciou, ela estava sozinha, tremendo, fraca, viva. Mas nada mais seria como antes. A partir daquele dia, Ana Lúcia soube de uma verdade que poucos médiuns sobrevivem para contar. Alguns espíritos não querem luz, querem continuidade, querem existir de novo, custe o que custar. Se você chegou até aqui, se inscreve agora e comenta o que você acha que aquela entidade realmente era. Porque no próximo capítulo, Ana vai perceber que aquele encontro não terminou no cemitério. Ana Lúcia só percebeu que algo estava errado quando chegou em casa. A porta estava trancada, as luzes apagadas, tudo exatamente como ela havia deixado. E ainda assim, havia uma presença ali. Não vinha dos cantos nem dos corredores, vinha de dentro. O ar parecia mais pesado do que o normal, como se a casa tivesse prendido a respiração. Cada passo ecoava alto demais. O silêncio não era vazio, era atento. Ela tentou se convencer de que havia escapado, que o que aconteceu no cemitério tinha sido apenas um ataque isolado. Mas o corpo dela sabia a verdade antes da mente aceitar. O espelho da sala chamou sua atenção. Quando Ana passou por ele, sentiu um arrepio violento. Voltou devagar e se encarou. Por um segundo, foi apenas o reflexo comum. Olhos cansados, pele pálida, respiração acelerada. Então o reflexo sorriu. Não foi o sorriso dela. Ana recuou imediatamente, o coração quase saltando do peito. O espelho voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas a mensagem estava clara. Algo tinha atravessado com ela. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia a mesma pressão no peito, o mesmo frio na nuca. E pouco antes de adormecer, sempre ouvia a mesma frase, sussurrada com uma intimidade cruel. Agora nós duas estamos ligadas. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Objetos mudavam de lugar. Portas se abriam sozinhas. E os espíritos que antes a cercavam haviam desaparecido, como se tivessem medo de se aproximar. Sozinha, Ana tentou se proteger como pôde. Orações, símbolos, rituais improvisados. Nada funcionava. A presença não reagia com raiva. Ela observava, aprendia, esperava, até que começou a imitá-la. A voz, os gestos, as memórias. Ana passou a perder lapsos de tempo. Momentos inteiros simplesmente desapareciam. Pessoas na rua diziam tê-la visto em lugares onde ela nunca esteve. Diziam que ela olhava diferente. Foi então que Ana entendeu o verdadeiro perigo. A entidade não queria apenas existir perto dela. Queria substituir. Se você está sentindo esse aperto no peito agora, comenta aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque o próximo capítulo revela o ponto sem retorno dessa história. No próximo capítulo, Ana Lúcia buscará ajuda onde poucos médiuns ousam ir. Um lugar onde nem todos voltam, mas onde a verdade finalmente se revela. Ana Lúcia sabia que não podia mais enfrentar aquilo sozinha. Depois da terceira noite sem dormir, com marcas roxas surgindo nos braços, sem explicação e lapsos de memória cada vez mais longos, ela tomou uma decisão que evitava desde criança. Pedir ajuda a alguém que entendesse exatamente o tipo de coisa que estava tentando tomar seu lugar. Ela viajou até uma cidade vizinha, pequena, quase fora do mapa. Ali vivia um homem conhecido apenas como Seu Joaquim, um médium antigo, respeitado e temido.
Diziam que ele não expulsava espíritos. Ele negociava ou encerrava. Quando Ana entrou no local, ele não pediu nome. Não perguntou o motivo da visita. Apenas a encarou por longos segundos e disse em voz baixa: "Você trouxe algo que não veio inteira." O estômago de Ana afundou. Durante a sessão, o ambiente ficou pesado quase imediatamente. As velas tremiam sem vento algum. O ar ficou denso, difícil de engolir. Seu Joaquim fechou os olhos e respirou fundo, como quem reconhece um inimigo antigo. "O que te segue não é um espírito comum", ele disse. "É um resto. Uma consciência quebrada, presa entre planos e faminta." Ana contou tudo. O cemitério, a mulher, o toque quase completo, os apagões, o reflexo no espelho. A cada palavra, o rosto do velho ficava mais sério. "Ela não quer seu corpo", ele afirmou. "Quer sua continuidade, suas memórias, sua identidade." O ritual começou. Círculos foram desenhados no chão. Símbolos antigos, riscados com cuidado. Seu Joaquim avisou que, se Ana saísse do centro por qualquer motivo, não haveria como trazê-la de volta inteira. Assim que as orações começaram, a casa reagiu. As paredes estalaram, o chão vibrou. E a voz surgiu, não de fora, mas da boca de Ana. Uma voz que não era dela, fria, carregada de desprezo. "Ela é minha." Ana sentiu algo se mover dentro da mente, remexendo lembranças, tocando feridas antigas, tentando enfraquecê-la. A entidade conhecia seus medos, usava-os com precisão cirúrgica. Seu Joaquim gritava palavras que Ana nunca tinha ouvido, enquanto a presença resistia com violência. Em um momento aterrador, Ana sentiu seus pés saírem do chão. O círculo começou a falhar. Foi então que o velho fez algo inesperado. Ele parou o ritual. Abriu os olhos e disse com firmeza: "Isso não pode ser expulso, só pode ser selado." Um silêncio pesado tomou o ambiente. O selo exigia algo em troca. Não tempo, não dor, mas escolha. Ana teria que aceitar conviver com a presença, consciente dela, mantendo-a contida dentro de limites rígidos. Se recusasse, a entidade terminaria o trabalho sozinha. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ana concordou. O ritual final foi rápido, brutal e definitivo. Quando terminou, ela caiu no chão, exausta, sentindo um vazio estranho e, ao mesmo tempo, uma vigilância constante. A entidade não foi embora. Ela foi aprisionada. Desde aquele dia, Ana Lúcia nunca mais ficou sozinha dentro da própria mente. A presença permanece silenciosa, observando e esperando qualquer falha. E Ana sabe: se baixar a guarda por um único instante, não haverá segunda chance. Se você chegou até aqui, comenta agora. Você acha que esse tipo de pacto realmente funciona? Ou é só questão de tempo até algo escapar? Os anos passaram. Por fora, Ana Lúcia reconstruiu a vida. Mudou de cidade, de rotina, de círculo social. Aprendeu a sorrir quando precisava, a parecer normal quando era observado. Para quem via de fora, ela havia superado tudo. Mas por dentro, nada terminou. O selo funcionava assim. A presença permanecia contida, silenciosa, como um animal trancado que aprende a esperar. Ana sentia sua vigilância constante, não como ameaça aberta, mas como um peso discreto sempre ali. Com o tempo, ela percebeu algo inquietante. Os espíritos haviam parado de se aproximar. Nenhum pedido, nenhum aviso, nenhuma presença. Como se o mundo invisível tivesse feito um acordo silencioso para manter distância. Isso não era paz, era medo. Em noites específicas, sempre no mesmo horário, Ana sentia o selo enfraquecer. Não havia manifestações violentas, apenas pensamentos que não eram seus. Ideias frias, calculadas, surgindo no fundo da mente. Você está cansada. Eu posso cuidar disso. Confia em mim. Ela resistia. Sempre resistia. Até a noite em que falhou. Não houve gritos. Não houve sombras nas paredes. Apenas um lapso curto. Segundos, talvez minutos. Quando Ana percebeu, estava diante do espelho do quarto. O reflexo a observava com atenção demais. Ela piscou. O reflexo não. Pela primeira vez desde o ritual, a entidade falou sem raiva, sem fome, sem urgência. Falou como quem venceu pela paciência. Eu não preciso tomar você. Só preciso que descanse.
Ana sentiu um cansaço profundo, irresistível, um alívio tentador, como se alguém estivesse oferecendo dividir o peso que ela carregava há décadas. E por um instante, ela considerou. Quando voltou a si, estava sentada na cama, o quarto em silêncio, o espelho normal, o selo ainda ali. Mas algo havia mudado. Desde aquela noite, Ana não sabe dizer com certeza quando está no controle e quando apenas observa. Algumas decisões parecem automáticas. Algumas palavras saem fáceis demais. E às vezes, ela sente prazer em pensamentos que antes a assustariam. Ela nunca mais procurou ajuda, porque entendeu a verdade que poucos médiuns admitem. Algumas entidades não precisam vencer. Elas só precisam esperar que você aceite dividir espaço. E se essa história te deixou inquieto, presta atenção no que você sente agora. Esse aperto, esse silêncio estranho, raramente vem do nada. Se inscreve no canal e comenta o que você acha aqui. Realmente aconteceu com Ana Lúcia. Porque talvez o selo ainda esteja lá. Ou talvez nunca tenha sido feito para durar.